Eu achei que o Grizzlies Adventures ia ser só mais um RPG pra tirar sarro, pra ser engraçado, pra você jogar com idosos, mas não. Ele é muito mais do que isso. Fala galera, eu sou o Ramon aqui da Cúpula RPG e estou voltando aqui com nossos vídeos semanais, talvez, não sei. Mas depois do DOF aí, né, vocês viram que deu uma sumida os vídeos. Eu tô tentando, né? Tentando o quê? Tentando voltar ao ritmo de trabalho aí. O Instagram, o TikTok, nossas redes sociais aí de vídeos curtos estão continuando, né? Então tem ainda alguns vídeos que eu tô tendo que lançar aí do DOF, mas não paramos. Estamos aqui e vamos continuar aí a trazer conteúdos para vocês. Está um pouco diferente, cenário, iluminação, talvez até o áudio, porque eu tenho que modificar muitas coisas, arrumar muitas coisas aqui no meu cenário, então eu ainda estou fazendo esse processo. O meu gravador mesmo desapareceu, que eu gravava, não sei onde tá, mas para não deixar sem vídeo e para não deixar muito batido esse tema que a gente vai falar esse tema que a gente vai falar hoje, eu decidi gravar aqui do jeito que dá, do jeito que der, do jeito que deu, e é isso. O que importa é o conteúdo, né, gente? Então já deixa aquele like para dar uma ajudada aí. E bora que hoje a gente vai falar sobre um RPG que chama Grizzlies Adventures, um novo RPG que a Tri Editora está trazendo aí através de financiamento coletivo, que eles anunciaram no Tri Insider alguns meses atrás. Eu me interessei quando eu vi o anúncio e decidi apoiar para pegar o PDF, dar uma lida, para trazer aqui para vocês se valia a pena, se é legal, e é muito maneiro. Então eu vou mostrar pra vocês, vamos comentar um pouco sobre esse RPG de jogar com velhinhos, como que é isso. Então vamos falar um pouco, esse vídeo vai ser um pouco diferente, mas sem mais delongas, bora pro vídeo. Pois é, gente, Grizzlies Adventures, né, um RPG aí que a Tri Editora está trazendo. Ela é de uma editora aqui, eu vou até dar uma olhada aqui na minha colinha, que hoje tá cru, não tem roteiro, eu tô só... Vamos só bater papo aqui hoje, hein? Se chama Flatland Games, é uma editora independente americana, onde eles têm poucos jogos, e os jogos mais famosos deles, que a Tri Editora já trouxe para o Brasil, é o Beyond the Wall, um jogo que muita gente falou que ele é uma parada muito doida, porque você consegue criar a aventura do zero, os personagens, tudo ali vai se criando na hora, a aventura junto com os personagens para você sentar e jogar. Eu ouvi muito sobre isso, eu não cheguei a ver o Beyond the Wall, não vi nada do livro, mas disseram que o Grizzlies Adventures ia ser na mesma pegada, então eu vou apoiar para ver como que é esse negócio, você criar a aventura do zero, né? Um bagulho me chamou a atenção. E a Flatland Games é especialista em jogos desse tipo, então eles têm Beyond the Wall, o Grizzlies Adventures e tem também o True Southern Lands, que a Tri Editora já anunciou que vai trazer também. Então os 3 jogos aí da franquia dessa editora, a Tri Editora vai trazer para o Brasil, agora faltando só um, né? Já trouxeram 2. É uma editora independente especializada nesse tipo de jogo, né? Então esses jogos são considerados OSR, né? Jogos simples, old school ali, para você sentar e jogar. E por onde eu começo? Aí entra uma questão complicada, né? Por quê? Eu queria ter jogado esse RPG antes de trazer uma análise mais completa para vocês aqui. Só que, né, por mais que a Tri Editora, a Flatland Games, tenha trazido um RPG onde a gente consiga criar as coisas do absoluto nada, sentar e jogar, né, criar as fichas ali, criar as aventuras, tudo rápido, ainda não se criaram um RPG onde você consiga administrar a agenda de 4 pessoas para sentar e jogar. Isso não foi feito ainda e esse é um dos maiores problemas da RPG. Se você tá me ouvindo aí, você deve passar por isso também. Ainda não se criaram um RPG que resolve esse problema. Então é isso, eu tentei jogar, não deu, não bateu a agenda, tinha 2 que podiam e outros ninguém mais podia, e é isso, gente. Então é difícil você sentar e jogar RPG. Mas mesmo assim eu dei bastante lida no livro, olhei bastante coisa, até cheguei a preparar alguma coisa e eu vou mostrar pra vocês qual foi minha experiência com esse jogo, olhando assim de primeira mão, né? Não narrei, queria ter narrado, mas ele tem algumas coisas curiosas que me fizeram pensar até mesmo na maneira que eu jogo RPG, na maneira que eu faço RPG, né? Eu faço aventura de RPG.
Então vamos comentar um pouco sobre isso. E para comentar sobre isso, hoje eu vou fazer uma coisa diferente, né? Como eu disse, não tem um roteiro, nada. Eu vou abrir o PDF aqui e vou mostrar ele com vocês aqui. A gente vai desvendar algumas partes, porque esse jogo ele é muito visual. Então o PDF em si, ele mostra muitas coisas que os jogadores têm que ver. Ele é prático, eu vou ter que mostrar para vocês o que eu tô falando. Então vamos lá. Então temos aqui o Grizzly Adventures, né, a capa aqui do livro, né, os aventureiros velhinhos, idosinhos aqui. Então, o que é, Ramon? Você falou aí de aventureiros idosos, você falou de que é... Qual é a premissa do jogo? Grizzly Adventures é um jogo onde você é um aventureiro idoso, ou velho, né, que já teve muitas aventuras na sua vida. E aí você se reúne novamente com o seu grupo para voltar a ter uma última aventura. Então é interessante a premissa, porque você imagina seu aventureiro aí, o seu personagem. Vou até mudar aqui assim, peraí, vamos voltar aqui. Imagina você com seu personagem aí. Você tem um grupo de aventureiros que vocês jogaram aí junto com seus amigos por anos. E aí acabou a aventura. Acabou a aventura ali. Acabou. Vamos dizer que vocês foram até o nível 14, vai, nível alto. E acabou a campanha, vocês falaram, vamos nos aposentar, passaram por muito perrengue, muita coisa absurda, vamos aposentar, chega de aventureiro, vou comprar uma fazenda e vou viver. Meus jogadores já quase fizeram isso já. No meio da campanha, eles iam desistir de tudo e comprar fazenda, mas enfim. Vou comprar uma fazenda e é isso, cansei dessa vida. Aposentou, aventureiros aposentados, mas vocês se reencontram e tem aquela sensação de, pô, vamos fazer uma última aventura? Vamos? Eu fiquei sabendo ali de uma dungeon, um tesouro. Estão procurando alguém, um tesouro para encontrar lá. Vamos? Pô, vamos, bora. Vamos, estamos aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ainda. E aí vocês são um bando de idosos que vão para a sua última aventura. Isso aí, só isso já é incrível, já é legal, né? Então eu achei muito interessante essa premissa. A base do jogo é sobre isso: aventureiros aposentados que voltam para a sua última aventura. Mas Ramon, eu preciso ter então um aventureiro? Eu preciso pegar meus aventureiros antigos? Aí que tá, não precisa. Você pode criar um aventureiro do zero, um idoso do zero, né? Então, como? Vamos mostrar aqui. Vamos lá no PDF. Temos aqui a capa, então vamos lá. Ele tem várias coisas aqui, como jogar, aquelas coisas básicas de RPG, né? Então, um exemplo é que a gente tem a ficha. Será que eu consigo virar essa ficha aqui? Aí, ó, então temos a nossa ficha. É uma ficha simples, né? Você vê aqui que tem o nome, jogador, classe, tendência, experiência, força, tem todos os atributos ali que a gente está acostumado, né? Os básicos de D&D. Algumas jogadas de salvamento são diferentes, lugar para pôr arma, perícias, habilidades de classe, armadura, pontos de sorte, pontos de vida, a gente vai falar um pouco sobre isso. E aqui, ó, vocês podem ver que esse lado aqui, ele tem uma outra coisa diferente. Então você tem vários dadinhos, aí tem sua juventude, primeira aventura, 12 recompensas, escapamos, Isso aqui é a criação do seu personagem. Você vai passando um por um, ó. Vai ganhando algumas coisas, alguns pontos, experiência, algumas habilidades, e com isso você vai construindo a sua ficha. Eu fiz uns testes, né? Como eu disse, eu não narrei, então não consegui criar ficha com os personagens, mas eu fiz um teste, criei algumas fichas aqui para testar. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui normal aqui para não, né? Vamos voltar, vou mostrar para vocês então. Bom, a gente começa aqui pela... antes disso, então a gente tem várias tabelas, que essas tabelas a gente vai decidir o que acontece com o nosso personagem. Ah, mas Ramon, você joga? Então, por exemplo, tem uma tabela aqui, é D8. Você vai jogar um D8? Não é bem assim. Porque, primeiramente, você vai... Deixa eu voltar aqui pro... Aqui. Você vai rolar aqui, ó, esses dados. Estão vendo aqui? Então, você vai rolar esses dados aqui de cada um. Você vai rolar 3D6 e 3D8. Você rola ali antes de você começar a ver as tabelas. Igual quando você rolar um modificador de habilidade e tudo mais. Então rola, jogou aqui o dado, né? Então eu não consigo anotar aqui, senão eu anotando aqui. Mas, eu tenho o poder da edição, né? Eu tenho o poder da edição, esqueci. Então eu vou jogar os dados aqui e vou colocando aí em cima pra gente ver. Depois esses números vão ficar embaixo. Eu vou jogar aqui, ó, até pegar aqui até dados coloridos pra mim saber certinho quanto eu tirei. Então, ó,
mostrar pra vocês. Tem aqui, ó, 3d6, tá? Vou jogar aqui. Tá, ó. Então eu caí aqui com 6, 1 e 1. Ó. 6, 1 e 1. Então, vai tá anotando aí. 6, 1 e 1. Beleza? Eu preciso anotar em algum lugar também. Pera aí. Cadê meus blocos de nota? Agora, vamos pro D8. Tá aí, ó. 3d8. Isso aqui vai ser difícil pegar, então vocês vão ter que confiar em mim aqui. Olha lá, vou jogar. Aí, caralho. Caiu um aqui, tá na caixa, já pego. Então, joguei 3d8. O que escapou aqui. Então, temos aqui, ó, 4, 2 e 6. Aí a gente vai agora nas tabelas. Então, vamos começar aqui. Opa. O que acontece? Essas tabelas, a gente tem várias aqui, vou mostrar pra vocês. Tem várias de acordo com ali a ficha. Essas tabelas, no livro, eles recomendam passar essas tabelas para os jogadores. Então, no jogo presencial, o importante é você, tipo, ter essa tabela impressa ou alguma coisa, ou botar no livro ali, né? Pode abrir o livro físico e passar. Então, você vai passando jogador por jogador. Ó, tá isso aqui embaixo. Ó. Quando acabar, passa essa ficha para o jogador à esquerda. Então, cada um vai fazendo por parte. Cada um faz por parte isso. Então, isso acaba trazendo uma mecânica que é interessante porque nem sempre vai ter, na aleatoriedade, vai bater junto com o mesmo personagem. Então, tipo, vamos dizer, você jogou se você fosse aleatório, você ia jogar o D8 aqui e cai 2. Outro jogador podia cair D8 2. Ah, mas Ramon, mas como assim? Não tô entendendo. Então, o que acontece? Aqueles números que a gente tem aqui, que vai estar aqui na tela, vai estar em cima da minha câmera aqui, ó. Vou colocar aqui. Aqui a sua juventude é um D8. Eu vou pegar um dos meus D8 e escolher qual que eu quero. Então lembra, eu tenho aqui 4, 2 e 6. Então eu posso pegar tanto a opção... Estou apontando na tela como você vai ver. Tanto a opção 2 aqui, quanto a opção 4, quanto a opção 6. Então isso deixa o jogo muito menos aleatório e dificulta que os personagens tenham as mesmas características, né? Se você for pensar bem. Porque você tem as rogadas ali, você pode ter a mesma, isso não é impossível. Mas eu acho que impossibilita um pouco menos. Então vamos lá. Sua juventude. Então vamos com base no que eu peguei aqui. Eu tirei 4 sozinho. Você era um órfão, as coisas eram mais difíceis para você, até que. Aí esse até que, o que é esse até que? Esse até que é a continuação das tabelas, né? Então até que. Aí você vai ganhar os bônus de habilidades, escolher uma perícia que eles falam aqui, né? Então, simples. Aí eu tenho, então, sozinho, eu tenho o 2, que é nas ruas, você cresceu com uma galera barra pesada de uma metrópole, enganando e fugindo até que. Então, também tem aqui. 6. Na natureza, você foi criado por lobos e nunca conheceu um jeito dos humanos até que. Então, eu escolho daí um desses aqui. Vamos dizer que eu escolhi o 6. Eu vou, então, tirar o 6 aqui da minha lista. E eu sou da natureza, foi criado por lobos, não conheceu um jeito humano, tem mais 4 de força e mais 4 de constituição. Não vou mostrar a ficha aqui, tá? Mas vocês vão entendendo. Minha perícia daí eu pego depois aqui. Básico. Aí tá, então meu dado de número 6 de D8 já não vale mais, já usei ele. Sua primeira aventura, D8. Então, né, lembrando que essa ficha daí vai passar por todo mundo vai ver o que aconteceu na sua juventude ali. Aí a gente vai para outra ficha, sua primeira aventura. Aqui é compartilhada com o jogador à sua esquerda. Por quê? Porque daí a gente vai começar a criar relações entre os personagens. Isso aqui é da hora. Então, como você se tornou um aventureiro? Vamos lá. Sobrou para mim aqui o 4-2. O 2, recrutado para o exército do Lorde. Um dia, depois de atingir a maioridade, vou até pôr um zoom aqui para vocês verem, você foi arrastado para uma milícia de campo. Em meio ao sangue e à lama, você trilhou o seu caminho no exército do seu Lorde. Você aprendeu a manter-se em guarda, calado e firme nas batalhas. O jogador à sua esquerda viajou com a tropa por um tempo e fez amizade com alguns soldados. Olha lá, né? Criando relações. Isso é muito da hora. E aí aqui a gente tem uma coisa interessante. Guerreiro, 6.000 de XP. O que significa isso? Significa que aqui eu já escolho a minha classe. Classe guerreiro. E vou ganhar 6.000 de XP para isso aqui, para depois aumentar a ficha ali para ver que nível que a gente vai ser. Mais algumas habilidades, algumas táticas, e o jogador à esquerda aqui, ó, ainda vai ganhar mais 4 de carisma, porque você conheceu ele ali, então vai tendo aquela influência. Isso é muito maneiro. E aí a gente tem, por exemplo, a gente tem o 2 e o 4. Olha só,
4. Aprovado na academia. Então, né, de algum modo você acabou estudando em uma espécie de academia militar para os filhos da pequena nobreza. As crianças encontravam seus espaços nas salas de estudo ou nos campos de treino. O jogador à sua esquerda foi o seu desafiante favorito quando você era um estudante. Sua rivalidade amigável fez vocês se superarem cada vez mais. Legal a história, gostei mais do que o do 2 ali. E aqui no caso, eu posso ser ladrão ou guerreiro, né? Porque como estava estudando numa espécie de academia militar, né? Pode ser ali que eu faça um ou outro. Então aqui no caso, eu poderia escolher um ladino se eu quisesse. Ah, mas só tem essa só. Tem alguma outra classe, né? Então vou já queimar essa pauta. Tem 3 classes, ladino, guerreiro e mago. Os magos ficam mais aqui, ó. 7 e 8. Então se você tiver... Depois que você já joga um pouco mais, né? Se você quiser ser mago, eu quero jogar de mago. Se você tirar um 7 ou 8, você já pode guardar o seu D8 para ser um mago. Entendeu? Então já dá para fazer isso, dá para fazer essas artimanhas. Aqui no caso, eu acho legal, porque mesmo assim é aleatório. Então no caso, vou ser um ladino, vou ganhar 6 de 1000 de XP, 6 de destreza, 6 de inteligência. Né? Lembrando que isso aqui vai contando de acordo com, né, se não me engano aqui, ó, a ficha, a gente tem mais 5, então ele começa do 0, esse mais 5 vai contar depois. Então já vai colocando aqui, ó. Aí depois a gente vai ver o total que a gente tem, entendeu? Então, por exemplo, eu ganhei aqui no primeiro, que eu escolhi na natureza, eu ganhei mais 4 de força. Aqui eu ganho mais ladino, não ganho mais força, né? Ganho inteligência. Ou seja, vai somando ali, né? Então, é isso. O jogador da esquerda vai ganhar mais 2 de força e mais 2 de destreza. Então, interessante. Vai ajudando o coleguinha ali. Ok, então já descobri que eu sou um ladino. Usei aqui o meu 4. Já vou riscar aqui o meu 4. Continuando, aí é outra tabela, né? Passou por todo mundo, doce, recompensa, o que você ganhou com tudo isso? Aqui já é um D6. Então, lembrando que eu tenho aqui 6, 1 e 1. Né? Então, 6 ou 1. Então, o que eu tenho? Renome em batalha. Você ganhou reputação de atacar primeiro e perguntar depois. E aprendeu algumas boas lições, mesmo que isso tenha lhe rendido algumas rachaduras no crânio. Nossa, meu Deus. Aí já começa a parada meio tensa, né? Das marcas de batalha. Renome de batalha faz sentido com o histórico né, da academia ali, mas vamos ver os 6. Conhecimento proibido. O grande tesouro que você roubou era um livro encardenado em pedra cinza escura, com páginas feitas de couro com textura perturbadora. Em suas páginas são escritas verdades esquecidas em palavras de poder que você tomou para si. Mais 2 de inteligência, um livro de conhecimento antigo. Escolha um entre saber o nome de qualquer demônio que encontrar, um ritual de convocação que pode ser feito por alguém que não seja um mago, ou um guia para o submundo. Muito maneiro. Eu colocaria conhecimento proibido e riscaria o número 6 aí. Pô, invocar um bicho. E até porque esse aqui eu vou ganhar 6.000 de XP. Mais 6.000, mas eu vou perder inteligência e sabedoria. Pode ser que... não sei. Mas é isso. Sobrou 2-1 para mim aqui. Escapamos por pouco. Próxima tabela, né? Compartilhada com o jogador à direita. Agora vai compartilhar com o meu jogador à direita. Entenderam porque tem que ter mais que 2 players para funcionar esse jogo? Então tem toda essa parada, né? É aquela vez que deu tudo errado. Então D6, eu tenho 1, só posso pegar 1. Então, tocado pelo caos. Então vamos ver o que aconteceu. Criaturas sombrinhas além da nossa compreensão romperam as fronteiras do nosso reino e por um momento o seu grupo foi tudo o que ficou no caminho delas. Infelizmente, logo vocês foram cercados. O jogador à sua direita executou um resgate ousado, repelindo as garras dos demônios, entregando a você uma algibeira com pó de tijolo que você carrega até hoje. Muito bom. Aí você ganha mais 6.000 de XP, 2 de Constituição, 2 de Sabedoria e o jogador à direita ganha mais 2 de Força. Interessante, né? Interessante. Aí isso aqui vai passando para todos os jogadores. Recompensa amarga, D8. D8 aqui sobrou para mim, deixa eu riscar esse 1 aqui. Sobrou 2. Recompensa amarga, o que ele fez seguir em frente quando estava ferido. Tesouro mágico. Do crepúsculo da sua derrota, você obteve um item poderoso. Você carrega ele até hoje. Muitas pessoas pagaram preços maiores por tesouros menos valiosos. Caralho. Escolha um item mágico. Aí tem arma mais 2, anel mais 2, para uma única perícia. Cálice que anula venenos, escudo brilhante. Você tem mais 2 em CA e mais 3 em salvamento. Olha lá. Muito bom, legal. Ganhei um tesouro mágico. Ótimo. Próximo, e acho que último. Rivalidade amigável. Por que você está se exibindo para ele? O meu sobrou 1. Em um telhado, há 20 anos, toda vez que ele conta essa história, ele esquece de mencionar que você o salvou de cair durante um duelo decisivo.
Você irá mostrar ao mundo quem é o ganancioso de fato. Mais 2 de destreza, uma poção de mais 5 de destreza que você esconde dos outros. O de outro jogador ganha mais 1 de destreza. Então aqui é compartilhado com qualquer jogador. Você pode escolher qualquer um da mesa para esse efeito, né? Então, interessante. Aqui a gente escolhe o equipamento, não? Então, você está preparado para a batalha, dentre as opções a seguir, marque uma que não foi escolhida. Então, olha que da hora. Você tem, tipo, né, várias opções e cada uma tem 2 caixinhas. Então, você está jogando em 4 jogadores e 2 pegaram esse aqui, né? Lembrando que passa da esquerda, né? O primeiro para o segundo. E essa ordem vocês podem escolher do jeito que vocês quiserem. Não tem uma regra de como escolher a ordem de quem vai pegar a tabela primeiro. Vamos dizer que 2 já pegaram armados até o dente, então só vai poder pegar outro. O meu ladino, acho que explorador de masmorra, né? Líder, portador de arma mágica. Se bem que eu tenho arma mágica, né? Ou não. Não sei, vamos ver o explorador. Cota de malha, o mais leve, pode incluir escudo, armas, uma adaga e uma arma à sua escolha. E equipamentos, daí tem os negócios, a poção de cura, até que os equipamentos são... é bastante, né? Você já é um aventureiro, então isso que é interessante. Você já tá fazendo um personagem que já é um aventureiro, então ele já tem equipamentos, isso é muito legal. Aqui é para magos, né? Então tem a questão da magia também, ó. Você escolhe tipo de magia, você pode, ó, dentro das opções seguir, marque uma que ainda não foi escolhida caso tenha mais um mago. Então você pode ser fogo e luz, batalha, cura, caos e escuridão. Aí vai ter diversas magias, ó. Luz, mão flamejante, mísseis mágicos, toque de cura. E a magia também é dividida em truques mágicos, feitiços e rituais. Eu já posso explicar um pouco mais quando a gente for falar de magia. Aí a gente tem as classes, ó, para magos, para ladinos e para guerreiros. Então vamos aqui nos ladinos. Então eu tenho aqui, por exemplo, ele tem passo a passo certinho, gente. Então é fácil de você criar o personagem. Se ele vai certinho o que você tem que fazer. Então anota os atributos, ó, aqui os atributos 1, 2, então ele é bem diferente o modificador de D&D, por exemplo, ó, 9, 12 você é 0, 13, 15 é mais 1 e acaba no 18, 19. Se passar de 19, vai ser mais 3, então tanto faz, é 19, o máximo é 19 que você pode pegar ali de atributo. Passou, é 19, não tem mais que isso. Você vai somar experiência, então lembra que eu ganhei 6.000 mais 6.000? Então no meu caso seria 12.000, eu seria nível 5 aqui, ó. Aí um bônus barra de ataque mais 3, aí tem os valores do meu salvamento, isso aqui só vai marcando na ficha, é assim que você pega o nível, né? Então, vai fazendo isso. Dado de vida, bônus de iniciativa, armadura, favorecido pela sorte, algumas habilidades, então isso aí você vai tudo anotando na ficha, e são só 3 classes, simples, né? Olha que beleza, tudo que você precisa para jogar. Vou comentar um pouco sobre algumas mecânicas que eu achei interessante. No caso do teste de atributo, isso aqui vocês nem precisam ver, então eu vou mudar aqui para cá. No caso do teste de atributo, você vai rolar sempre um D20, né? E comparar o resultado com o seu valor de atributo. Vamos dizer que você tem 15 de atributo lá no força. Caso o número dado seja igual ou menor, você obteve sucesso. Caso contrário, você falha, entendeu? Então por que tem que ser até 19 o atributo? Porque o 20 é uma falha crítica. Entenderam? Lembra aqueles jogos que a gente falava lá de tudo ao contrário? Nesse caso só vai ser ao contrário aqui no teste de atributo. Então 20 é uma falha crítica e o 1 é um sucesso. Então você tem que sempre tirar menor do que o seu valor de atributo. Aí você tem a jogada de salvamento, aí sim é normal, né? O D20 tem que ser maior que a jogada, que o teste ali, né? E o teste de combate também. Você rola o D20, adiciona um bônus de ataque relevante e compara com a CA do inimigo. Gente, básico. Regras básicas de RPG que a gente está acostumado a jogar aí. A gente tem um negócio na ficha também que chama pontos de sorte, não sei se vocês lembram. Isso aqui é tipo inspiração, assim, você pode utilizar seu ponto para ajudar um amigo. Então, ó, normalmente o personagem só pode ajudar um amigo com um teste de atributos se possui perícia relevante. Ou, ao gastar um ponto de sorte, o personagem pode ajudar e dessa forma dar ao seu compatriota mais 2 em seu valor de atributo para um único teste. A segunda chance, o personagem pode gastar um ponto de sorte para receber mais 5 ou rerolar qualquer teste que tenha falhado em jogo. Isso aí é o mais básico, todo mundo adora rerolar dado, adora rerolar teste. E enganar na morte, você pode usar o ponto de sorte para um personagem morrendo, pode gastar um ponto de sorte para estabilizar em 0 pontos de vidas e não tomar dano a cada rodada. Né? Gente, uma mecânica que eu achei legal que o Grizzly Adventure tem, ele tem uma mecânica para jogadores atrasados. Sabe quando você está jogando RPG e aquele jogador chega atrasado e tem que fazer ficha ainda? Pois é, que daí demora pra caramba pra se encaixar. E como o Grizzly Adventures ele tem aquela mecânica de passar, né, as fichas para todo mundo,
Como que funciona para um jogador atrasado? Eles têm uma ficha própria para isso. Eu achei incrível, que eu vou mostrar para vocês. Vamos voltar aqui. Essa aqui é a ficha do jogador atrasado. Então a gente tem aqui, ó, bem-vindo recém-chegado. O que ele vai fazer? Ele vai rolar 2d6 e vai utilizar isso para fazer sua ficha. Então vamos rolar aqui, ó, 2d6. Pra vocês verem. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Deu 5 e 4 aqui. Então, primeiro, como você conhece os outros aventureiros? Eles te ajudaram a conquistar um próspero reino do norte e depois ajudaram a perdê-lo em uma aposta imprudente. Isso aqui é bom. Você vai ser um guerreiro nível 4, especialização em armas e golpe poderoso, mais 1 de dano. Você vai ter 9 mais 9 de força, 8, daí tem aqui as habilidades. Então o outro deu 4, como você gosta de resolver seus problemas? Com furtividade, antes mesmo que eles te vejam. Você vai ganhar mais 3 em força, 8 de destreza e pronto. Né? Ó, soma os resultados e em seguida escolha as planilhas de equipamento, aquelas mesmas lá. Então, simples. E aí você vai ver lá vai lá no guerreiro, já sabe que você é um guerreiro aqui, ó, nível 5, né? É isso que deu aqui? Não, guerreiro nível 4. Isso. Nível 4, você pega a lista de habilidades e pronto. Enquanto todo mundo tá jogando, você dá um jeito ali, arruma suas coisas. Olha que simples. Você entra dentro do jogo, você se insere ali dentro, depois você vai perguntando pros jogadores o que tem ali. E pronto, ó. Amigos contrataram, equipamento, simples. Eu achei muito legal essa mecânica. Todo RPG devia trazer um jeito de criar ficha simples para quem chegou atrasado. Pro atrasado. O atrasado tem que ter uma ficha simples aí, ó. Um jogo que se preocupa com os atrasados. Pô, isso aí é incrível. Quem nunca se atrasou, né? Eu nunca me atrasei. RPG não. Ixi. Eu acho. Ok, Ramon, mas você falou então que o jogo ele é feito para se jogar ali rápido, né? E o mestre? O que o mestre tem que fazer enquanto ele tá olhando tudo isso? Enquanto o mestre tem que administrar aquela parte das tabelas. Mas depois, os jogadores vão escolhendo, vão conversando entre eles sobre... né? Porque além de tudo isso, os jogadores têm que decidir um pouco, falar sobre background um do outro, relações, isso aí pode acontecer, né? Porque vocês viram que a tabela dá coisas muito básicas. E então os jogadores vão fazer as fichas, vão ver ali nas tabelinhas do guerreiro, de tudo, escolher equipamentos, enquanto isso o mestre vai fazendo o jogo. Então, como que funciona? A gente vai criar uma masmorra, né? Então a gente tem algumas coisas interessantes para criar essas masmorras. Então olha que interessante, a gente tem aqui a ficha do construtor de masmorra. Isso aqui você vai, mestre, anotando conforme você vai passando aquelas fichas. Então com a segunda ficha, lembra aquela segunda ficha que eu falei? A gente mostrou aí, né? Você vai perguntar pro personagem qual cicatriz você ainda tem dessa aventura, né? Lembra que é a primeira aventura que eles fizeram. Na quarta ficha, o que você aprendeu a temer? E na última ficha, o que você planeja fazer para se exibir? Então, você vai anotando isso de cada jogador, você já vai tendo uma base de como preparar a sua aventura com base nessas respostas que eles vão te dando. E ainda assim, você tem aqui uma masmorra para você construir. Tesouro, guionista, monstros, mapas e especial. Coisas para anotação. Então, vou mostrar como que é. Temos aqui a tabela de tesouros e guionista. O que é isso? Guionista? O que é um guionista? Guionista, a tradução brasileira, né, que a editora usou para traduzir a palavra MacGuffin. O que é, né, MacGuffin? O que é guionista? Bom, pode ser qualquer coisa. O MacGuffin é um termo que utilizavam para descrever que poderia ser qualquer coisa, né? Surgiu meio que de uma piada ali entre... Pelo menos aí na história falam que foi Alfred Hitchcock, né, então, que fazia essa piada. Ele falava que era um MacGuffin. O que é um MacGuffin? E aí a piada era que poderia ser qualquer coisa. Então isso acabou pegando, assim, que esse MacGuffin é praticamente qualquer coisa. Então é aquilo que move o personagem numa história. Isso é um MacGuffin, né, tecnicamente. Mas praticamente é isso. O guionista é aquilo que move os jogadores, pode ser um objeto, pode ser qualquer coisa. Isso é um guionista. E aqui no livro a gente tem, né, os diversos guionistas. Você vai jogar aqui, ó, um D8, né, para saber, ou aqui escolher, né, você pode fazer o que você quiser. Então vamos ver, por exemplo, ó, vou jogar um D8 aqui, deu 3. Poções mágicas, um estoque de poção mágica mal rotuladas, máximo um D4 para o jogador. Faça uma combinação entre cura, força, bafo do peixe, entretenimento, tiro, é isso. Poções mágicas, esse é o MacGuffin. Só que aqui é uma ideia, gente, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Você colocou poção mágica? Pode ser uma poção que, sei lá, uma poção de Midas, que
transforma qualquer coisa que você tocar em ouro, sabe? Tipo, ou que você jogar em ouro, sabe? Pode inventar o que você quiser. Então, é só pra vocês terem uma ideia. Pode ser uma arma, pode ser um livro, um ídolo. Ou pode ser, pessoas esperando por um resgate, né? Por que não? Quem nunca invadiu uma dungeon pra resgatar alguma pessoa? Herança perdida, pode ser qualquer coisa. Isso é interessante. E aí, essa tabela também funciona como tesouro, né? Caso você precise de um tesouro pra sua masmorra, você tem aqui ideias de tesouro. E aí, você vai criar o mapa da dungeon. E aqui no livro, ele já traz diversos mapas que foram feitos, eles colocam aqui a crédito, foram feitos por Jason Logos, vários mapas de dungeon. Então, olha que legal. Já tem aqui, você pode jogar um D20 para você ter um mapa aleatório. E você já tem, deixa eu abrir aqui, diversos mapas, olha aí. São 20 mapas de dungeon. Você só coloca e joga. Você pode imprimir isso aqui e jogar na sua mesa presencial, E uma coisa legal, gente, é que eles falam que os mapas são divididos por 4 alas, A, B, C e D. Isso aqui vai te ajudar na hora da construção da dungeon em si. Então vamos lá, como que é? Primeiramente, a gente tem essas áreas para ajudar você a distribuir as coisas dentro do jogo. Não é nenhuma regra, você vai distribuir tanto aqui, tanto aqui. Então, o que você vai fazer? Primeiro, pegar o nosso guionista. Vamos falar então que o nosso guionista aqui é as poções mágicas, a poção Mega Power lá. A gente tem um mapa, vamos pegar o primeiro que eu vi aqui, aqui. Mapa número 8, né? Não, vamos pegar um de pé, né? Porque senão vai me ferrar aqui, peraí. Aqui, mapa número 6. Então, a gente olha aqui as 4 áreas, né? Então, a gente tem uma setinha aqui, que pode ser uma saída, na verdade, é a única entrada. Então, a gente já tem que analisar o mapa logo de cara. Os jogadores vão entrar por aqui, aonde eu posso colocar esse guionista? Onde eu posso colocar? Não sei, eu posso primeiro montar os monstros de tesouro e ver o lugar mais adequado, né? Ou eu posso colocar ele aqui, ou num lugar mais distante, tipo aqui na área C, né? Porque você pode pensar, os jogadores vão vir por aqui, mas eles podem entrar aqui ou aqui, então tem que ver. Então a C está mais distante, né? Talvez demore mais. Então é isso, análise de dungeon, vai ter que fazer isso. E aí você vai começar a fazer as suas escolhas, armadilhas e recursos especiais. Então a gente tem diversas armadilhas e coisas que você pode jogar. Você vai escolher 2 dessa tabela. Então vamos dizer aqui, vamos jogar um D20. Meu negócio é aleatoriedade. A aleatoriedade é muito mais legal. Um D20 preto aqui, 3. Chave e fechadura. Uma porta trancada bloqueia a parte da masmorra. A chave está acessível, mas o mais distante possível. Então, você já pode bloquear uma porta, né? Então, recursos especiais. Vamos jogar mais um aqui para ver como que vai ser. 8. Buraco assassino. Existem buracos no teto de uma das áreas e em um lugar escondido acima deles, de onde pedras poderão cair sobre as cabeças. Olha lá. Então, você já começa a tornar a dungeon mais perigosa. Eu posso escolher mais? Gente, isso aqui são dicas para vocês escrever a sua masmorra, né? Para você fazer coisa rápida. Lembrando que masmorra você pode fazer do jeito que você quiser. Isso é uma dica de como fazer os negócios, né? Isso é interessante, é só para você ver o que você pode escolher também o que você quiser, o que se encaixa melhor na dungeon que você está pensando. Os monstros são legais, porque os monstros eles são divididos em 10 categorias. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um D10 e vai escolher 2 categorias de monstros. Então vamos jogar aqui um D10. Vou pegar aqui, eu tirei 10 e 3. Então, o que a gente tem? Um aqui é Reino do Mago, 2 poderoso Trono do Convocador, 3 Covil do Necromante. Olha, temos uma coisa legal. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o Covil do Necromante e vou escolher 2 criaturas. 2 ou 1, né? Pode ser repetida também, então não tem problema. Então, eu tenho aqui esqueletos, hordas de mortos-vivos, vultos. Mas vai ser um bicho? Não, olha aqui. Então vamos pegar aqui hordas de mortos-vivos. 1 a cada 2 jogadores, né? É uma horda, lembra? Muitos mortos. É tipo uma turba de morto-vivo, não é um morto-vivo. Vamos ver uma coisa melhor aqui. Aparição. 2 a cada 3 jogadores. Então vai ter 2 para cada 3 jogadores. E você coloca. E aí esses monstros você distribui na área de masmorra que você quer. E tudo isso você faz quando os seus jogadores estão criando ali. Por quê? Por que eu não posso fazer isso antes?
Porque às vezes você pode cair monstros, escolher monstros que os jogadores têm alguma fobia ou têm algum passado. Então fica interessante isso, você fazer isso durante a preparação ali. Então o outro foi 10, ó. 10, o que é o 10 aqui? Perigo férico. Nossa, aí já misturou necromante com férico, mas dá pra fazer. É isso, ó. Espírito de aranha, mastim férico, barrete vermelho. E aí você tem a fichinha dos bichos aqui, que são bem simples. Tem o dado de vida, CA, ataque, dano e só, o XP. Aí tem, ó, algumas habilidadezinhas. É simples, bem simples. Os monstros são simples pra caramba. E aí você vai... Ó, Senhor Férico, aqui ó, temos um boss, ó. Pode ser o Senhor Férico boss, ó. Né? Vou colocar ali, ó. O Senhor Férico defendendo uma poção de alguma coisa de fada. Né? Interessante. E aí, no caso do Covid-19 Necromante, pode só colocar uns esqueletinhos, sabe? Um bagulhinho básico. Então é isso, aí você cria a sua dungeon. Então é bem simples mesmo, gente. É muito legal, é por causa dessa simplicidade que é o jogo. A gente tem as regras básicas, como eu falei, as regras são bem próximos do D&D, né? Fala sobre classes, nível, atributo, destreza, o que é cada uma dessas coisas, para quem já joga RPG, né? A iniciativa você só vai... Você não joga a iniciativa, você vai com base no valor de iniciativa da sua ficha. Então, ó, Ladinos recebe mais 2, seu valor de iniciativa, Guerreiro mais 1 e Mago não tem bônus. A ordem da iniciativa é de acordo com os valores de iniciativa relevantes. Se alguém tem mais 2, vai primeiro do que tem mais 1, e assim por diante. Jogar de salvamento que eu falei, então elas podem ser... Elas têm aqueles venenos, sopro, polimorfia, feitiço, porque cada um já tem a sua rolagem de salvamento. Então o que você vai fazer? Digamos que a sua rolagem lá de salvamento de um sopro de um dragão, né? Ou de veneno, vamos veneno. De um veneno é 15. Tem lá na sua tabela, você marcou 15 na sua ficha. Você vai jogar um D20, se cair 15 ou menos, você passa. Então, quanto mais o nível do personagem, mais aumentando o seu jogar de salvamento, mais forte você fica para passar nesses testes. Simples, o mestre não precisa dar CD, não precisa dar nada, na sua ficha já tá, você joga e vê se passa. Então, bem simples mesmo. Isso aí, né, vem das mecânicas de jogos OSR para ser simples e básicos. Lembra que eu falei sobre morte e recuperação de vida? Bom, a regra funciona também bem próximo de outros RPGs. Você ganha 1 ponto de vida a cada noite que você dorme e pode ganhar um pouco mais 2 pontos se você for tratado por perícias de cura e tudo mais. Se você chega a 0 pontos de vida, você cai e você vai perdendo 1 ponto de vida por rodada. Você morre se chegar a menos 10, né? Então tem isso. E pode ser estabilizados ali por perícias de cura e tudo mais também. Menos 10, tchau, velhinho. Já era. Ah, mas mestre, dá pra subir de nível? Dá. Você lembra que tem mais nível lá? Então você não precisa jogar só uma one shot, onde você explora só uma única dungeon. Você pode fazer campanha. Os aventureiros são chamados novamente para derrotar... um lord malfeitor aí e um reino que é os aventureiros que resgataram o reino anos atrás, que é os velhinhos para resolver isso. Uma campanha, você não precisa fazer toda essa parte de dungeon e tudo mais. E aí você vai ganhando XP, vai evoluindo também ali o seu grupo de aventureiros. Todo monstro que você mata, ele dá um XP. Igual outros RPGs também. Você vai acumulando XP, quando bate ali igual uma tabela o seu XP para subir o próximo nível, você sobe o próximo nível e ganha as habilidades. Ali aumenta bônus base, aumenta salvamento e tudo mais. E você pode também comprar novos itens, tem todas umas regras específicas para isso também. Bom, eu falei que ia falar um pouco da magia, né? Então lembra que eu disse, as magias do mago tem truques mágicos, feitiços e rituais. Os truques mágicos, né? Vamos ver a diferença de cada um deles. Truques mágicos são magias mais fracas, mas elas são mais arriscadas, porque você precisa passar num teste de inteligência ou sabedoria, e se falhar, acontece alguma coisa ali, né? Por causa disso. Mas você sempre tem elas ali para utilizar, mas pode acontecer algumas coisas, alguns efeitos. Você fica, por exemplo, sem energia mágica, tem todas uma magia sai de controle e tudo mais. Feitiços são magias mais poderosas, mas elas já estão prontas. Então você pode só simplesmente usar o feitiço à vontade. Ah, e quantos feitiços eu tenho, Ramon? Você tem uma quantidade de feitiços por dia igual ao seu nível. Então, se é nível 4, você vai ter 4 feitiços por dia. 5 feitiços por dia. Se acabar, só pode utilizar no próximo dia. Simples assim, não tem teste, não tem nada, né? Não sei se tiver alguma coisa na descrição da magia, mas é bem simples. E os rituais, são magias muito poderosas, demoram horas para ser feitas, depende do nível do ritual. Se o ritual nível 1 demora 1 hora, ritual nível 2, 2 horas, assim por diante.
E você precisa passar no teste de inteligência e sabedoria. Então, e se você falha, não quer dizer que alguma coisa não aconteceu. Alguma coisa acontece, mas fica a cargo do mestre para decidir o que aconteceu. Então, é interessante e perigoso, tem que tomar muito cuidado. As magias são basicamente isso, bem simples, né? É fácil de utilizar e pode ser até divertido de jogar com mago por causa disso. Bom, gente, o que eu queria mostrar para vocês então, a respeito da criação, né? Que como eu disse, eu criei uma aventura para tentar narrar esse jogo. E eu deparei com um problema, né? O jogo ele é sim feito para você criar o mestre criar a dungeon junto com os jogadores, né, enquanto vai fazendo tudo. Só que eu acho que isso funciona muito melhor no presencial. Não tô dizendo que no online não funcione. Mas se você é um mestre assim como eu, que joga RPG online através de Foundry ou 20, você está acostumado a colocar os jogadores em mapa, em VTTs, né, trazer toda aquela imersão, que é algo que seus jogadores já estão acostumados. E isso pode te travar na hora que você faz um jogo. Então, eu comecei a ver outros tipos de formas para fazer esse jogo funcionar. Então, eu tentei pegar o mapa lá do livro, jogar, mas aí eu tive uma dificuldade de ver as coisas acontecerem. E aí eu percebi uma coisa, eu não preciso do mapa dos livros. Pode ser qualquer dungeon. Então, por exemplo, deixa eu abrir o Foundry aqui para vocês verem. Então, eu tenho um jogo aqui no Foundry e eu tava tendo essa dificuldade, ó, então fiz até umas fichas aqui, né? Se você não falta também, você pode fazer já colocando. Eu fiz as tabelas de criação aqui, tudo, ó, para os jogadores jogarem tudo aqui. Lógico que não é sorteando o resultado, mas já tá tudo aqui. Caso você não esteja online, não tem como ficar passando print, já cria e deixa aqui para os jogadores verem, né? Então é muito mais rápido. Mas no caso, o que eu fiz? Eu vim aqui, ó, mapa teste. E eu criei uma dungeon qualquer. Eu peguei nesses agregadores de mapas que tem no Reddit da vida, peguei uma dungeon qualquer. E aí, tipo, sabe, tanto faz dividir a área pra mim aqui. Eu vou fazer os jogos de monstros, eu fiz toda a luz dinâmica deles aqui, ó. Ó, tá tudo resolvidinho. E eu jogo aqui depois. Então eu percebi que, tipo, às vezes, né, deixa eu voltar pra mim aqui, já mostrei. Às vezes a gente se complica demais para fazer uma coisa que é para ser simples, e é isso que esse jogo mostra pra gente, sabe? Tipo, você pode muito bem criar um jogo assim do zero e só jogar, sabe? Tipo, ele traz essas mecânicas que te ajudam, grupo de criaturas, grupos de armadilhas que você só coloca e faz as coisas acontecerem. Às vezes a gente quer criar uma história muito magnífica, sendo que para jogar RPG você só precisa do básico e do prático, não precisa de nada disso, né? Então, eu achei interessante esse jogo exatamente por causa disso, a premissa que esses jogos trazem, né? Todos eles, tanto Beyond the Wall quanto True Circling Lands e o Grizzly Adventures, que, querendo ou não, são 3 irmãos ali que funcionam junto, né? Beyond the Wall, todo mundo fala, Beyond the Wall você está começando, Circling Lands é para você já tá mais avançado, e o Grizzly Adventures é para quando você volta da aposentadoria. Então funciona muito bem ali os jogos, 3 jogos juntos, dá para jogar junto, porque são a mesma regra, não muda nada. São só cenários diferentes, né? Então é interessante isso, eu achei legal essa premissa. E uma coisa mais legal que eu pensei também, que esse jogo é o único jogo onde o seu jogador pode vir com um background de 30 páginas falando tudo que o personagem dele passou, porque realmente faz sentido, ele pode ter passado. Porque você já teve um player que fez um background de 30 páginas falando meu personagem fez isso, meu personagem enfrentou isso, enfrentou hordas, que não sei o que, e aí você vira pra ele e fala, pô cara, você tá no nível 1. Você tá começando sua vida aventureira agora, como você fez tudo isso? E aí fica aquela situação chata, né? Acontece, isso já vi muito relato disso por aí. E esse jogo funciona isso. Então, se você é um jogador que gosta de inventar a história do seu personagem, dele ter feito tal coisa, pô, legal, dá pra trazer isso, porque agora você vai jogar com ele velhinho. Então você pode trazer diversas histórias, isso cria, né? Faz a sua criatividade ficar a 1000 ali pra contar a história que você quiser e se aventurar e falando, tipo, na minha época, né? Era melhor, todas essas coisas. Então, muito interessante.
E eu queria também comentar uma coisa, uma polêmica, porque eu fiz um vídeo sobre Grizzly nas redes sociais, meio que anunciando tudo a questão do financiamento coletivo, que era o jogo e tudo mais. E eu vi que teve pessoas em algumas redes que criticaram o jogo, né? Alguns jogadores, sei lá o que é. Galera, né? Sempre tem críticas por aí nas redes sociais. Mas as críticas eram voltadas mais tipo, pô, RPG de velho, que bosta, né? Nossa, nada a ver. E outras até um pouco mais... críticas mais pesadas falando tipo, nossa, que legal ficar zoando idosos, que muito errado isso, você ficar zoando idoso, fazendo idosos de piada. E aí eu fiquei pensando, quando eu vi esse RPG, eu nunca pensei que isso podia ir para esse lado, né? Porque a gente fala tipo, um RPG de idoso, você jogar com idoso, e muita gente pensa RPG, você tá usando qualquer coisa no RPG pra zoeira, porque uma mesa de RPG tem muita zoeira. E aí, tipo, fica meio, pô, tá, a zoeira, a diversão faz parte do jogo, um jogo, né, pra você se divertir, né? Mas aqui eu vejo que o Blizzard Adventures não é só sobre isso, ele não é sobre você zoar idosos. Não, é sobre você voltar pra uma aventura, é pra você ter um personagem que você quer voltar. Pô, tem coisa mais legal, assim, pensando, né, em quesito envelhecer, né, tem coisa mais legal do que você sentar com seus amigos de tempos e recordar o passado? E tentar viver aventuras que você já viveu? Não é? Afinal de contas, envelhecer, todos nós vamos envelhecer um dia, né? O jogo não tem uma tabela para mostrar que tipo de doença de idoso você tem, né? Se você tem joelho fudido, se você tem coluna ferrada, e eu tô falando isso porque eu tenho 32 anos e já tenho tudo isso. Mas o jogo não fala sobre isso, sabe? Vocês viram, mostrei a tabela pra vocês aí como que cria o personagem. Tem algumas marcas assim que você mesmo inventa e que são coisas, mas não é sobre isso. É sobre você sentar com seus amigos, contar uma história de um passado que vocês viveram e querem viver de novo. Eu penso assim, é um jogo que fala sobre envelhecer, e envelhecer todos nós vamos, não é? Então, para que criticar uma coisa, né, tentar causar em cima de um tema que não é sobre isso, né? Então, antes da gente falar, antes da gente julgar, vamos dar uma olhada no que se trata, não é? Eu falei isso também falei algo parecido no jogo do Perigos e Princesas, né? Que muita gente pode ter vindo pra cima com preconceito, porque é um RPG de menina e tudo mais. Não era sobre isso. Então, esse jogo, ele também tem essa premissa. Não é só um RPG de idosos, né? Ele é muito mais e ele traz mecânicas muito interessantes sobre como jogar RPG em questão de minutos, fazer um one shot em questão de minutos, sentar e se divertir com seus amigos. Deem uma chance para o Blizzard Adventures. Falando agora então um pouco sobre o financiamento coletivo, ele ainda tem alguns dias, meses ainda, aqui pelo menos na data que eu estou gravando, 44 dias para apoiar. Já bateu as metas básicas, então o livro já vai ser produzido e acho que já bateu todas as metas, deixa eu ver aqui. Já bateu todas as metas, né? Se você quer só os PDFs, vocês conseguem pegar o livro básico, mais os 3 complementos, né? Os 3 complementos, eles são aqui Almanaque de Construtor de Masmorras, que ele é um livro onde ele traz mais coisas para sua dungeon, para você colocar. Guia Avançado do Mago, ele traz diversas magias novas, mais outros caminhos de magias. Viagens e Perrengues, ele traz outras coisas, então, tipo... se você faz uma aventura, uma campanha e você vai viajar, você tem diversas tabelas que você pode usar ali para viagens, para coisas que acontecem. Sabe o famoso Fast Travel? Você pode usar essa tabela para falar o que aconteceu, e isso é muito legal porque dá para utilizar em qualquer campanha. Eu estava dando uma olhada nas tabelas, então isso é muito legal. Talvez eu traga um vídeo só sobre esse Viagens e Perrengues, um vídeo curto para rede social para vocês verem como interessante é. Então, vale muito a pena ter esse livro aqui no seu estoque de PDF, de livro RPG aí. E uma das metas que foi batida são esses 3 suplementos, vão vir um livro em capa dura. Então, se você quiser os 2 livros, o Blizzard Adventures básico e esse livro com esses suplementos,
é só apoiar lá no Catarse. Ele vai ficar disponível, aí, a editora vai deixar disponível até dia 8/10, né? Então dá tempo, ainda dá muito tempo para você apoiar esse jogo que tá incrível, gente. Eu acho que, como eu disse, tem bastante coisa que você pode utilizar em outros RPGs e também é um jogo que você pode jogar em questão de minutos. Quem nunca quis um RPG fácil de criar, né, rápido e prático para você jogar com seus amigos. Então, Glitter Adventures pela T Editora em financiamento coletivo, os links estão na descrição. Bom, gente, então é isso. Já falei bastante sobre esse RPG. Como eu disse, eu queria ter trazido um vídeo do jogo, alguma coisa. Quem sabe eu não trago uma live ou alguma coisa do tipo. Vou pensar. Só para os jogadores, tá difícil esse negócio de jogadores, mas é isso. Desculpa mais uma vez por áudio, por ambiente. Eu pretendo melhorar mais, quem já me conhece sabe que eu dou um valor muito grande para a qualidade dos meus vídeos, tanto em edição quanto em gravação e tudo mais. E eu vou arrumando conforme, né, eu vou conseguir, mas eu não queria, mais importante, passar esse conteúdo batido, porque eu gosto de trazer esses reviews de jogos e são os vídeos que mais hypam aqui no canal da Cúpula. Então, se você curtiu, deixa seu like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito, comenta o que você acha aí sobre até essa polêmica que eu falei sobre o jogo, ou se você é totalmente contra o que eu falei, comenta aqui embaixo, vamos dar uma conversada, vamos conversar nos comentários, né? Compartilha com seu amigo que precisa jogar esse jogo de aventureiros aposentados. E segue a gente nas redes sociais também, tem sempre mais vídeos rolando no Instagram, no TikTok. Aqui no YouTube também tem os shorts que também sempre tem relatos RPG e tudo mais. Eu vou trazer mais conteúdos, já tenho diversos conteúdos já planejados. Então vamos que vamos, continuando aí as nossas sagas de vídeo, tem muita coisa legal aí ainda por vir. E até o próximo vídeo, até mais e falou!